Muito bem, pessoal, aqui é o professor Baroni e eu estou aqui hoje com a Gabriela Mosman, que vai nos ajudar a responder uma pergunta complexa. Ela vai explicar para vocês que o grande problema da economia brasileira é que tudo começa com leves observações empíricas ou perfunctórias introspecções psicológicas e termina como uma tautologia matemática. Tô certo ou tô errado? Com certeza. É? É verdade. Então tá bom. Então o pessoal comenta aí Isso embaixo aí, se eu realmente estou certo ou errado. Isso aí. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Então, Por favor, tá nos expliquem para que a gente consiga debater um pouco o assunto. Então tá bom. Mas antes das pessoas pensarem sobre isso, eu queria saber um pouquinho se você acredita que fundo imobiliário é realmente um instrumento eficaz para a geração de renda passiva ou essa é conversa de um tal de Baroni aí? Olha, eu não apenas acredito que é, como é uma das melhores formas de geração de renda passiva, né? Porque a gente tem aí o fundo imobiliário, ele por si só, ele se valoriza. E a gente tem aí o pagamento dos aluguéis, ou seja, os dividendos do fundo, como eu gosto de chamar, eles vão pagando sempre em constante, né? Todo mês ali certinho. E é muito bom porque a grande maioria das pessoas não consegue se organizar com a distribuição de dividendos de alguma ação, né? Uhum. Então, às vezes ela ganha muito num mês, muito pouco no outro, ou nem ganha. E com fundos imobiliários vai ganhando ali certinho mais todo previsível. mês. É, mais previsível, as pessoas conseguem se organizar mais, né? E a volatilidade, isso é uma coisa que eu tenho pontuado cada vez mais, a volatilidade das distribuições mensais dentro de uma carteira diversificada, às vezes um fundo aqui, outro ali, pode até, mas a volatilidade da carteira, não só das cotas, mas da própria distribuição dos proventos, ela é menor também, né? Sim, muito menor. Então a educação financeira acaba sendo... Você acaba sendo levado pela educação financeira através dos fundos imobiliários. Então é um veículo que ele se explica por si só, né? Sim, com certeza. Porque a gente já tem muito daquela mentalidade, assim, o brasileiro iniciar de ter imóveis, porque é um investimento seguro. Só que muito mais seguro que isso é um fundo imobiliário, né? E você tocou num ponto importante, a tangibilidade do fundo imobiliário. Não é tão difícil olhar um relatório e a pessoa Sim, é entender, verdade, né? É alguma coisa que está no nosso dia a dia. Fica muito mais fácil para as pessoas entenderem. Palatável, né? Pegar um fundo imobiliário, ver onde investe, onde são os endereços. Olhar, pode ser até no Google Maps, põe ali o endereço, olha como é que tá aquele imóvel, a pessoa entende um pouco mais. Ela interage, né? É porque o Google Maps acaba sendo uma forma mais prática para aquelas pessoas que não conseguem se deslocar de conhecer, né? Com certeza. Então, você é de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre, então eu tenho fundos que investem aqui em São Paulo, investem no Rio de Janeiro. E em Porto Alegre também. Em Porto Alegre também. Então dá para você conhecer também. Em Porto Alegre e aos poucos as pessoas vão conhecendo, né? Sim. Vão interagindo, vão pegando opiniões, vão vendo o que as pessoas estão falando. Então, eu acho que o engajamento dos fundos imobiliários também chama a atenção das pessoas. Sim, muito. Entendi. É melhor porque algumas pessoas elas pensam na renda fixa para ter aquele dinheirinho sempre, mas a renda fixa ela vai até te dar aquele jurinho, só que aquela correção dela, né? O fundo imobiliário, como eu comentei, a cota dele vai se corrigir e ainda tem o pagamento do dividendo, que dá a renda passiva mesmo. Tem algum setor que você tem um pouco mais de preferência? Eu, assim, como não estudo tanto fundo imobiliário, eu gosto às vezes de pegar alguns fundos de fundos, que daí eu já estou bem diversificada. Se não, alguma coisa que eu tenho mais conhecimento, talvez alguns shoppings que eu sei que funcionam um pouquinho melhor. Mas isso sou eu que não conheço Você gosta tanto. então de fundos que naturalmente quando você compra já tem uma diversificação por si só. Isso mesmo. Então você, pelo fato de ter outras atividades e acompanhar outros tipos de investimentos, você acaba terceirizando para que você esteja... O que é uma alternativa perfeitamente normal. Com certeza. Exatamente. Hoje o mercado de fundos, inclusive, tem melhorado bastante, tem se profissionalizado mais, os gestores estão muito mais atentos aos movimentos de mercado, né? Não são tão passivos como eram no passado. A indústria evoluiu. Isso mesmo. Não é isso? Gostaram da Gabriela Mosman? Tem como dar um zoom nos olhos da Gabriela Mosman? Terminar esse vídeo com um zoom nos olhos da Gabriela Mosman? Então você deu um zoom e aí a gente vai finalizar o vídeo e curtindo os olhos da Gabriela Mosman. Um forte abraço para vocês. Um abração, gente.